nome é Elias Martins da Silva Neto, sou acadêmico do curso de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje nós estamos aqui para gravar uma aula de 20 minutinhos referente ao assunto de bioética. O assunto muito discutido hoje na atualidade, também muito colocado hoje na mídia, né? Televisão, jornais, falando sobre esse assunto. A gente vai trazer alguns temas e algumas perguntas a ser discutidos debaixo desse grande parênteses chamado bioética. Mas antes eu queria colocar aqui uma curiosidade, né? O termo bioética, né? Já começou a ser discutido em 1970, um médico oncologista chamado John Kotler. E hoje a bioética ela abrange uma grande parte do que se vem acontecendo. Eu separei alguns assuntos, né? Ficar muito extenso, para respeitar até o tempo que foi discutido. Eu preparei algumas perguntas e alguns questionamentos. A primeira pergunta que a gente vai fazer, antes de a gente entrar no assunto, para a gente pensar um pouco, é se tem a pessoa o direito dela de uma morte digna. Segunda pergunta, posso eu ou nós ou qualquer pessoa planejar a morte? São dois temas polêmicos, duas perguntas, né? Correm aí, muitas pessoas estigam sobre esse assunto. Antes de mais nada, a gente também gostaria de colocar alguns outros subtemas com relação a abusos com animais, abusos domésticos, que a gente vê todos os dias acontecendo, né? Nossos animais de estimação, né? A gente machucando, batendo, enfim, tratando mal, né? Os nossos bichinhos queridos. Um outro assunto também, entre parênteses, é a pesquisa com animais, né? Pesquisa farmacêutica utilizando animais cobaias, né? Quais são essas cobaias? Geralmente são aqueles ratos de laboratório ou até alguns pequenos tipos de macaco, né? Macaco prego e entre outros animais ali. E já tem algumas ONGs tratando sobre esses assuntos. Algumas ONGs já protegem, já cuidam desses animais que são descartados, né? Após algum tempo, eles são descartados. E um outro detalhe grande sobre os abusos dos animais é que já tem algumas normas de jurisprudência, de juízes em algumas instâncias que já condenaram pessoas, né? E até mesmo grandes empresas farmacêuticas em testes de animais, né? Acontece um abuso. Isso já aconteceu, já até noticiou. Não tem um código, né? Dentro do nosso código, tanto do civil, né, como do código penal, não tem nada ainda sobre esse assunto, apesar que o nosso código penal é um pouco antigo, o nosso código civil já foi revisado, mas o nosso código penal ainda não. Um outro tema, nesse parênteses também, que eu gostaria de abrir aqui com relação à clonagem de animais. A clonagem de animais eu queria aqui subdividir em dois tipos, né? Os equinos e os bovinos. Os equinos, com relação a cavalos de corrida, né? Cavalos de raças aí, que é utilizado para prova de hipismo, e na
e no rebanho bovino, né? Que aí tem dois lados econômicos, ou até mais lados, né? Um lado econômico é a questão do animal de corte, né? Você ter uma clonagem para animal de corte, aquele animal que vai dar uma boa carne, que vai dar um bom rendimento, né? Que ele vai chegar no ponto de abate mais cedo do que se fosse um animal normal. Enfim, esse animal ele é tipificado geneticamente para poder chegar nesse ponto, né? Então, até onde isso é ético ou moral? Eu deixo essa pergunta para ser respondida pela minha classe. Até onde isso é legal? A outra questão da clonagem ainda dentro dos bovinos, né? A questão das matrizes, né? Até onde os animais que são matrizes, que são os machos ou as fêmeas, até onde, qual é o limite dessa clonagem, da clonagem, né? Até onde esses animais são descartados depois de um certo momento ou um certo tempo de procriação, né? Fica aí a pergunta. E não tem nada no Código Civil, né, e nem no Código Penal que trata esses assuntos que a gente acabou de falar sobre a clonagem. Mas vamos voltar às perguntas, as duas grandes perguntas chaves da nossa aula, que é a questão do direito de morrer, né? Tem duas perguntas que se fecham em uma só, né? Primeiro, tem a pessoa o direito de uma morte digna no Brasil? Em outros países tem. Tipo a Bélgica, a Suécia, a Holanda, se não me engano, permite, né, esse tipo de morte assistida. Ah, mas de que jeito que é essa morte assistida? Eu vou tipificar isso aqui em um só grupo, tá? A pessoa, ou ela está velha, ela chegou numa idade X que ela não quer mais viver, ela está com 90 anos de idade, a expectativa dela de viver ela já acha que não quer mais, que já viveu tudo, e ela quer ter uma morte assistida. Da mesma maneira, a morte assistida, da mesma maneira, né, que tem uma pessoa que tem uma doença terminal X e tem um tempo de vida Y. E ela não quer passar por isso tudo, ela quer morrer antes, né? Então, nesses países, a morte assistida é permitida. De que forma é feita essa morte? A pessoa vai para uma clínica, né? De que maneira ela se conduz? Ela vai numa clínica, dentro da clínica ela é colocada num quarto, monitorada por equipamentos, e ela mesma, né, claro, supervisionada por agentes legais, ela mesma dispara lá a droga que vai levar ela à morte, né? Então, nesses países isso é permitido, tá? Mas por que nesses países isso é permitido? Bom, aí é uma questão de como a norma jurídica ela se encaixa com a norma moral, né? Aonde o judiciário acha que isso é legal. Vamos dizer assim, um outro tema polêmico é a questão do casamento entre o mesmo sexo, né? Em alguns países isso hoje é um exemplo, né? A gente vai só dar uma saidinha, vai perder aqui um pouco do foco, mas hoje, por exemplo, a Suprema Corte dos Estados Unidos, né, aprovou o casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo para os Estados Unidos inteiro, né? Ela só em alguns estados que podia ir. Mas vamos voltar isso para o nosso assunto aqui. Por que lá na Suécia, lá na Bélgica, isso é permitido? Aonde o Poder Judiciário, né, e o Legislativo, eles acham onde sustentar essa permissão, né?
diante de uma ética moral, diante do poder de escolha daquela pessoa. Né? Isso a gente chama de um positivismo. Né? Isso a gente vai falar um pouco mais para frente, mas é uma norma positivista que chegou a esse resultado, que levou a esse resultado do legislativo a aprovar essa lei. Ela é discutida e é levada, né, aos seus deputados, lá é votado e a lei é, enfim, sancionada pelo presidente ou pelo primeiro-ministro, seja lá no país. No Brasil, isso muda um pouco. No Brasil, tanto a eutanásia como a distanásia, né, é proibido. É onde entra se eu posso preparar a minha morte. Não posso, porque eu caio no Código Civil, eu caio no artigo 621 e 122, que é proibido. Né? Se qualquer um fizer isso, ele vai ser enquadrado num crime qualificado de homicídio. Então, no Brasil, a única coisa que o médico pode fazer é a ortotanásia. A ortotanásia é onde o médico acompanha o paciente até a sua morte natural, ou seja, esse paciente teve uma morte cerebral e ele está sendo mantido por equipamento, e hoje ele chegou num estágio que não tem mais repressão, e os médicos, junto com a família, decidem desligar os aparelhos que dão suporte à vida. Uma vez esses aparelhos desligados, a morte ocorre naturalmente. Então, essa é a ortotanásia. Né? Um outro método também discutido é a distanásia. A distanásia também não é tão comentada, mas enfim, é quando o médico tenta prolongar a vida desse paciente, mas esse prolongamento gera um desgaste, gera dor, gera desconforto, né? E isso é proibido por lei. Né? A lei não permite que o médico tome esse tipo vamos dizer assim, de norma, né? de ação. Isso é proibido. Né? Então, todo o tratamento médico ele tem que ser aprovado por um código de conduta. Né? Por isso que existe o código de conduta de ética médica. Né? E a bioética trabalha ali lado a lado com isso. Bom, com relação a essa norma, a norma jurídica e essa norma positivista, o que isso leva a crer? Leva a crer que assim, a norma positivista ela afirma que o caráter positivo em face de uma caracterização de algo que se precisa normatizar. Né? Então, o Herbert Hart, ele desenvolve esse positivismo jurídico, especialmente onde tem a distinção do direito moral e a sua relação com as regras e as normas. Né? Então, daí que ele constrói essa ideia, né, da separação do que é moral e o que é uma norma jurídica. Bom, eu acho que a gente conseguiu chegar no nosso propósito e na nossa aula. Eu queria agradecer ao professor Elamar, ao professor Dr. Elamar, a nossa doutora Maria Alice. Bom, meu tempo acabou, espero ter conseguido passar a minha ideia. Agradeço